Pois é, congregar tá quase impossível. É muita mentira, é muito engano. Por que tanta mentira nessas igrejas? Nessas casas que se diz é casa de oração, casa do comércio, casa do dinheiro, não é verdade? Você vê, eu tenho alguns exemplos de algumas igrejas aí que se diz que é cristocêntrica, que se diz que é sincera, né? Tem uma igreja mesmo aí, vou falar para vocês mesmo, que ela prega batismo de criança. Igreja que se diz que é evangélica, que se diz que é cristã. Uma igreja calvinista que se diz que é uma igreja séria, né? Pregando batismo de criança. Onde que você já viu na Bíblia aqui, na graça, batismo de criança? Você vai ver batismo de criança. E os caras pegam o antigo concerto para confrontar as pessoas, os membros da igreja, através desse batismo mentiroso que não tem na graça. Você não vai achar nenhuma passagem bíblica aqui na graça, em Jesus, que criança foi batizada. E eles pegam o antigo conceito, tipo um exemplo, Samuel. Ana fez um voto a Deus, que o voto era aceitável no antigo conceito, hoje na graça não existe isso mais. Ana fez um voto a Deus que se Deus concedesse a ela uma gravidez, um filho, ela dedicaria o filho dela à casa do Senhor. E Samuel foi o primeiro filho de Ana, né? Lá em 1 Samuel fala, capítulo 1, versículo 1, né? Até o capítulo 2 você pode ver a história de Ana, né? E nisso ela deu Samuel para a igreja, para o templo, né? A consagrada ao Senhor. E Samuel cresceu em sabedoria, né? Em graça. Mas Samuel não foi batizado, isso é mentira. Se foi no antigo conceito, isso foi uma história. Isso foi algo que aconteceu real, mas totalmente diferente para o contexto de hoje. E eles pegam essas passagens bíblicas para amenizar uma circuncidão também que não existe para graça, né? Que também era só menino e as meninas. Fica como? Você pega por aí, não é verdade? Então eles falam que o batismo da criança, achando que foi trocado pela circuncidão. Isso é mentira, não tem na Bíblia. Se você for na Bíblia, você não vai achar batismo de criança. E tem pastor, meu irmão, deixa eu falar para vocês, pastor, a igreja que eu frequentava, desse mesmo pastor, meu ex-pastor, ele ainda faz esse batismo de criança e ainda na frente da igreja você precisa prometer que vai sustentar a igreja. Onde você já se viu um batismo desse que você precisa prometer que vai sustentar a igreja? Você batizar uma pessoa e a pessoa tem que prometer diante de todos que tem que prometer que vai sustentar a igreja. Isso tem na cartilha da igreja, problema dela, mas na Bíblia não tem. Você vai obedecer a cartilha da igreja, vai obedecer os requisitos da igreja, ou vai obedecer a palavra de Deus? Você vai obedecer a palavra de Deus. Se esse batismo não existe, é mentiroso, é enganador. Onde que você já se viu isso? Batizar a criança e batismo de pessoas adultas, onde você precisa prometer que vai sustentar a igreja. O ex-pastor meu, a igreja que eu frequentava aqui na minha cidade, batiza desse jeito, enganando as pessoas. Isso é mentira. Você que está nesse batismo, deixa eu te explicar para você que não tem esse conhecimento muito grande sobre isso, na Bíblia você não vai achar nenhuma passagem bíblica, você que está me ouvindo nesse vídeo. Você não vai achar nenhuma passagem bíblica sobre esse batismo, que você precisa sustentar a igreja, prometer diante de todos. Isso é mentira. E o pastor ainda pega ainda Eclesiastes capítulo 4, 5, né? Onde lá que se você fizer um voto a Deus, que você cumpra uma coisa totalmente diferente, com uma coisa que não tem nada a ver, para trazer para o contexto da graça. Isso é tirar verdades bíblicas, meu, uma verdade bíblica, tu entendeu? Isso é tipo botar um sistema no teu coração, tipo trazendo uma verdade que não existe, você entendeu? Tirando de um contexto bíblico de Eclesiastes para trazer para o batismo. Isso é mentira, você não precisa prometer nada a ninguém, meu irmão. Cristo não mandou você prometer nada para ele. Dinheiro, isso é mentira. Cristo não mandou você prometer que você precisa sustentar a igreja. Isso não é bíblico. Esse batismo é mentiroso, é enganador. Não tem. Se o pastor faz um batismo desse, ele é enganador, ele é mentiroso, ele está mentindo para você que está me ouvindo nesse vídeo. Se tem nessas igrejas suas aí, se tem esse batismo que você precisa prometer que vai sustentar a igreja, prometer que vai obedecer o pastor, prometer que vai fazer as cartas, vocês primeiro precisam ir na Bíblia e não vai achar na Bíblia. Você entendeu? Isso é mentira, o pastor está te enganando, está mentindo para você.
Como tá difícil congregar, meu irmão. Como é que você congrega numa igreja dessa que se diz que é séria, que se diz que é verdadeira? Já não compre a palavra de Deus. Você vai deixar de obedecer a palavra de Deus ou para obedecer cartilha de igreja, regra de igreja, doutrina de igreja que não tem na Bíblia? Porque você tem que obedecer a doutrina da igreja se for bíblica, se tiver na Bíblia. Aí sim, se tiver submetida à Bíblia, porque a autoridade da igreja não é pastor, não é cartilha de igreja. A autoridade da igreja é a palavra de Deus. Vocês precisam entender, vocês precisam botar isso na cabeça de vocês. A autoridade da igreja, a autoridade do templo onde você faz parte, né, de uma comunidade, a autoridade da comunidade não é o pastor, não é a cartilha da igreja, não é as regras da igreja. Você entendeu? A autoridade da igreja é a palavra de Deus e as doutrinas da igreja, a cartilha da igreja tem que estar submetida à palavra de Deus. Se não tiver submetida à palavra de Deus, você não obedeça. Tipo esse batismo que esse pastor faz, que você precisa sustentar a igreja, batismo de criança. A apresentação de criança que é uma mentira, é um engano, é bonito? É bonito. Você precisa ensinar as pessoas a orar, a entender a palavra. Não é apresentação de criança no templo, isso é engano, irmãos. Para com isso. Em Lucas 2:22, o único criança que foi apresentada no templo, na graça, lá no livro que fala lá, foi Cristo, mas nenhuma criança foi apresentada no templo. É bonito, é lindo, é, mas não tem na Bíblia. Não existe. Como que a Bíblia é um livro de regra, fé e prática e você pratica coisas que Deus não mandou você praticar? Como, meu irmão? Como? Me explica aí. A autoridade da igreja, do templo onde você congrega, não é o pastor. Não é a cartilha da igreja, não é a doutrina da igreja, é a palavra. E eles têm que estar submetidos à palavra para você obedecer. O que está acontecendo com essas igrejas, meus irmãos? O que está acontecendo com esse povo? Como congregar? Eu te pergunto, como congregar? Onde achar Jesus? Que ninguém acha Jesus, né? Como eles dizem, né, que o caminho é a igreja, o caminho não é Jesus. Infelizmente, teve uma marcha agora, irmãos, aqui na minha cidade para Jesus, foi uma parnafernália, foi um esgoto, meu irmão. Uma porcaria, marcha para o homem, marcha para a idolatria, dizendo que a marcha é para Jesus, nunca foi marcha para Jesus, engano, meu irmão. Teve aqui em minha cidade, aqui onde eu moro, uma marcha para Jesus que foi um esgoto, foi um lixo de marcha, meu irmão. Não evangelizou ninguém, só conversa fiada, só dança, parecia um carnaval, meu irmão. O ritmo dos louvores vai ser carnaval, vai ser o carnaval agora no Lapão, é o carnaval agora na minha cidade. Os cristãos, meu irmão, uma vergonha, meu irmão, uma vergonha, se vocês quiserem saber. Não foi uma marcha para Jesus, foi uma marcha para nada. Não evangeliza ninguém, não dá nada, meu irmão. Esse não é o evangelismo de Deus. É onde a igreja está no entretenimento, isso é entretenimento de homem. Marcha para Jesus você não vai achar na Bíblia, você vai achar evangelização, Lucas 9. Vê como é que os apóstolos evangelizavam, vê como Jesus evangelizava o povo. Era nessas porcarias, nessas parnafernálias, esses instrumentos que hoje tem para evangelizar, e você bota instrumento para o entretenimento, para chamar jovem para dentro da igreja, não para evangelizar. Isso não adianta. Não adianta ter armas, YouTube, câmera, ter trio, ter som, mas não glorifica, não aponta o Salvador. O que adianta? Onde congregar, meu irmão? Eu te pergunto, onde congregar? Eu não sou desigrejado. Eu não sou desigrejado, eu congrego. Aí eu te pergunto, você que não tem um conhecimento muito na Bíblia, que você lê pouca Bíblia, como, meu irmão? Como caminhar? Só a misericórdia de Deus. Vocês precisam ler Bíblia. Vocês precisam buscar a Bíblia para sair desse engano. Que você possa abrir seu olho, meu irmão. Que você possa buscar a palavra do seu pedido de discernimento. E ter cuidado com essas igrejas, um horror. Essas doutrinas falsas. Muita seita. É a igreja pregando roupa, batom. Que a mulher não pode usar batom, que a mulher não pode usar brinco. Isso é mentira, não tem na Bíblia, meu irmão. Isso é mentira. Quem te santifica você não é igreja, não é regra de igreja. Isso é regra de homem. Deus não colocou essa regra para você não usar calça, não usar batom. Deus não colocou colocou essa regra para você não usar bicicleta, usar celular, não assistir televisão. Isso é mentira, não tem na Bíblia, irmão. Isso é regra de homem. Homem é seita. Isso não é igreja, é seita. Isso é manipulação. É mentira, é engano. Onde congregar, meu irmão, o conselho que eu te dou, busque ao Senhor. Peça a direção ao Senhor. Leia a Bíblia, busque na palavra e que Deus abençoe.